Boa noite a todos e todas. Estamos novamente para discutir o conteúdo programático da mentoria do serviço social na educação. Já fizemos uma parte hoje pela manhã, no primeiro horário, e agora nós viemos para discutir novamente aqui. Eu quero ouvir vocês, se precisa incluir algo novo ou não. Neste momento, nós temos 23 tópicos que vão compor a mentoria Serviço Social na Educação, que terá duração de 1 ano, sendo apresentado todas as segundas-feiras à noite, pelo menos uma aula. Pode ser, havendo tempo, que eu monte inclusive até mais aulas, mas o compromisso é de toda segunda-feira, a partir das 18 horas, estar reunidos aqui com vocês para a gente discutir mentoria Serviço Social na Educação. As terças-feiras será a mentoria Perito Social e Laudo Social, que já está acontecendo o Masterclass, e a mentoria do Perito Social. E às quartas ou quintas-feiras nós vamos discutir a questão dos movimentos sociais, mas perspectiva mesmo de quinta-feira. Não esqueçam também do primeiro Congresso Brasileiro de Serviço Social na Saúde, que está acontecendo neste momento, aliás, que está acontecendo as matrículas, as inscrições neste momento, o ingresso, e ele vai acontecer no dia 27, 28 e 29 de agosto, agora no próximo final de semana, sem ser esse o outro. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês o artigo que eu estou trabalhando nele. Eu espero que o som esteja saindo bem para todos vocês aí. Se não tiver, vocês me avisem. Eu estou com um pouco de eco aqui na sala, ainda estou organizando a acústica do ambiente, que não está muito bom ainda, mas vai ficar melhor. Daqui para a semana eu mudei de casa e também mudei de escritório. E aí o estúdio ficou num ambiente diferente, que está dando um pouco de eco, de retorno, mas vai ser corrigido em breve. Eu vou compartilhar então aqui com vocês o conteúdo, o conteúdo programático que já estou organizando aqui. Deixa eu subir a página aqui. Vamos lá. Veja bem, conforme eu falei mais cedo, com todos que estavam presentes, deixa eu apresentá-lo aqui. Está aí na tela, então, o conteúdo programático da mentoria Serviço Social na Educação. Você pode sugerir agora, aqui ao vivo, pode sugerir por e-mail, um tópico para a gente incluir aí. Pode sugerir pelo WhatsApp, ou pode ligar para mim dizendo: professor, eu quero que entre tal tópico aí. Eu vou apresentar para vocês os tópicos e depois eu vou abrir a palavra para contribuições. Quem quiser e puder contribuir, eu tenho até às 5 para as 8, às 5 para as 20 para a gente discutir essa questão aqui. Depois eu vou para uma reunião com os palestrantes do Congresso Brasileiro de Serviço Social na Saúde. Vamos lá, então, primeiro tópico, primeiro tema. Concepção de educação que deve orientar a atuação de assistentes sociais na política de educação. Segundo tópico, segundo tema, o processo de trabalho do assistente social na política de educação. Terceiro, competências e atribuições profissionais. Quarto, relações interprofissionais, institucionais e o trabalho em rede. E aí, como subtema desses dois, como o assistente social deve se apresentar à escola e como elaborar aí o contrato social de trabalho dentro dessa relação de trabalho que vai acontecer. Lembrando que são subtemas e, como subtemas, então, todos os outros temas poderão se desdobrar também em subtemas a depender das propostas apresentadas. A participação no conselho de classe é um tema que ainda não está bem construído, porque a gente iniciou ele e ficou faltando aqui um pedacinho, Então, aí a gente ainda vai ter que amadurecê-lo. Dimensões que particularizam a inserção do assistente social na educação. Já tenho 3 horas, quase 4 horas de live a respeito deste tema, mas não é tudo. Uma já está lá, vou colocar as outras 2 e a gente vai discutir mais questões sobre este tema. Se tiver subtemas, não tem problema. Procedimentos, prerrogativas e ações profissionais dos assistentes sociais na política de educação. Educação como estratégia no combate às desigualdades, à hegemonia do capital e o Estado burguês. A cultura de dominação da classe dominante no sistema educacional. Achei um pouco redundante aqui, mas por enquanto está assim, pode ser modificado no processo. Deixa eu adicionar o pessoal que está chegando. A Elizabeth Jacome, seja bem-vindo, Elizabeth, sinta-se em casa, fique à vontade. E aqui a educação e o reconhecimento da cidadania, já falei sobre isso.
o serviço social não aborda a questão da formação da cidadania, gente, uma outra compreensão, e sim o reconhecimento da cidadania. Eu vou gravar uma live bem explicadinho, eu já fiz isso, mas vou gravar novamente, para conversarmos sobre as diferenças entre formar a cidadania e reconhecer o cidadão. Vou explicar tudo certinho para vocês nesta live que estarei gravando. A participação propositiva, popular e coletiva, como processo de trabalho. Então, vai ficar aqui aberto, né, para novas inserções nestes temas. Você tanto pode inserir subtópicos, como pode inserir tópicos, aí depende de você. Aí nós temos organização dos profissionais a nível local em defesa do serviço social na educação. Já falamos sobre isso, vamos falar novamente. A importância da legitimidade do trabalho de assistentes sociais no chão da escola. Essa legitimidade perpassa pela ideia de que o que sabe o que faz o assistente, quem sabe o que faz o assistente social é o assistente social e não os outros profissionais. Aí nós temos aí os instrumentos e instrumentalidade do serviço social na educação. Temos também como tema formação continuada dos assistentes sociais na educação, teorias de aprendizagem. Isso aqui vai dar pano para a manga, mas nós vamos ter que estudar isso aqui com muita profundidade para falar de conservadorismo, tradicionalismo, os métodos de Piaget, o behaviorismo, o construtivismo, que é um método mais atual, é mais crítico, mais dentro do pensamento complexo, entre outras questões. Vamos falar aqui dentro das teorias de aprendizagem. As particularidades da educação no pensamento complexo, partindo da perspectiva endógena para a perspectiva crítica, do positivismo para a perspectiva do pensamento complexo. Condições éticas e técnicas do trabalho profissional no chão da escola, que nós estamos falando do Código de Ética, da Lei 8662, bem como das normativas do MEC, da LDB, a LDB no caso, né? E aí nós temos aqui uma questão que é muito polêmica também, que é a educação inclusiva e os aspectos ético, político, teórico, metodológico, técnico, operativo e ideológico. Existe uma ideologia de inclusão que não tem relação absolutamente nenhuma com o serviço social ou mesmo com a perspectiva do que seja de fato a inclusão. Não passa nem perto, nem passa muito longe. Aí nós temos aqui povos e comunidades indígenas, quilombolas e demais populações tradicionais, que faz parte dessas discussões. Temos diversidade humana, direitos humanos, livre orientação e expressão sexual, movimentos e grêmios estudantis, entre outros movimentos dos estudantes, que nós vamos ter que trabalhar isso, educação pública, laica, presencial, de qualidade, com real investimento do fundo público. É um tema, e aqui a ressignificação do conceito. Eu ainda não sei bem como construir isso daqui, viu, gente? Aí me ajudem. A ressignificação do racismo, acho que é do próprio racismo, da cultura, pronto, achei. Da cultura do racismo, ótimo, na escola, perfeito, ficou topíssimo aqui, da cultura, né? Gostei. Se vocês discordam, por favor, opinem, né? Então está aqui a ressignificação, e aqui eu queria acrescentar mais um, educação. Eu não sei como seria essa abordagem, mas eu acho que a gente tem que tratar disso de alguma forma, educação sexual na escola. Aí vocês vão me ajudar na construção desse tópico. Bom, já apresentei aí para vocês mais ou menos do que é que nós estamos falando e do que é que nós estamos conversando, e eu preciso da participação de vocês, porque isso aqui é feito a várias mãos, não dá para fazer sozinho. Vou abrir o microfone aí para vocês sugerirem temas, subtemas, tópicos. Mais cedo eu gravei uma live sobre a carona, não pegue carona. O pensamento crítico, complexo e a reflexão teórica não admite caroneiros. Vamos lá. Está aberta a palavra. Oi. Eu tenho 10 minutos. Pode falar, Deildes. Oi, professor. Boa noite. Boa noite, colega. Boa noite a todos.
Pegando aí, então, carona na sua fala mais cedo a respeito desse tema, eu penso assim, professor, a gente aqui, eu falo a respeito da região aqui, onde eu moro, Luiz Eduardo, que é uma cidade extremamente conservadora, bolsonarista, com vários profissionais de serviço social, também assim, conservador. Como a gente vai conseguir trabalhar com essas pessoas nessa formação crítica que o senhor traz aí, que é a formação crítica que a gente tem durante o período da faculdade e que não é colocado, que não traz isso para a prática, né, que a gente não consegue fazer esse trabalho com esses profissionais. Como é que a gente vai desbravar essa situação toda? Se o profissional já está lá, formado, né, se achando sei lá, O o último máximo biscoito quebrado do pacote. por aí. E quando a gente traz eu concluí recentemente o serviço social, e quando a gente traz nessa perspectiva crítica, essa semana eu travei uma discussão assim com uma colega de absurdos, sabe? De absurdos, de acreditar em kit gay, de acreditar nessas coisas absurdas que a gente já ouve aí. Como é que a gente consegue, professor, travar essa luta, sabe, trazer essas propostas que o senhor coloca aí para a gente, que é importante, com esses profissionais que já estão lá no campo, lá já estão no trabalho, outros que estão chegando? O primeiro passo, Adeildes, é essa forma como você já está tendo de enxergar o mundo, de ver as diferenças ideológicas. Luiz Eduardo Magalhães se tornou um polo de produção de soja, acabou atraindo latifundiários e grandes proprietários de terra que exploram da terra até extrair a última gota de nutriente para a produção de riquezas que vai alimentar as suas ganâncias e o seu capital, e depois eles simplesmente vendem a terra e vão embora ou abandonam. Enquanto Luiz Eduardo Magalhães estiver produzindo soja, haverá muita gente rica lá. No dia que a terra parar de produzir, acontecer alguma seca, Luiz Eduardo, infelizmente, vai virar uma cidade fantasma, porque o capitalismo é assim. Já aconteceu em várias cidades no Brasil, não é a única. Eu não estou criticando a cidade em si, mas a invasão de latifundiários e donos do poder que se instalaram ali. O que acontece com os latifundiários é que eles têm o poder econômico e, por isso, têm a influência. Infelizmente, o povo brasileiro não é dado ao pensamento complexo, pelo contrário, são dados à dominação de pessoas que pensam por eles. Poucas pessoas pensam por conta própria, poucas pessoas conseguem se orientar politicamente, eticamente, moralmente, ideologicamente por conta própria. Sempre depende que alguém dite as regras. Então, quando um grupo grande de pessoas, e unidos, né, por sinal eles são unidos, chega em um determinado lugar, ele cria um conceito de dominação, é uma cultura de dominação, e aquela cultura se impregna no lugar. Se aquela cultura for uma cultura honesta, uma cultura de distribuição de renda, de solidariedade de classe, de compartilhamento, então toda aquela sociedade será influenciada por aquela cultura. Se a cultura for uma cultura de desonestidade ou de acumulação capitalista, de exploração da mais-valia e da mão de obra de trabalho, todo o restante será assim, inclusive os explorados, esse que é a pior parte, inclusive os excluídos, inclusive os vulnerabilizados. Então, a manutenção da hegemonia da classe dominante, que é um dos temas que eu já coloquei ali, você percebeu, né? É um dos temas da mentoria. Nós vamos tratar deste assunto. Como desconstruir esse processo? É um processo lento, é um processo longo, mas acredito assim, que sua criticidade já revela que você está no caminho. Então, como é que você vai desconstruir uma ideologia madura, estabelecida, com raízes aprofundadas, defendida não só pelos dominantes, mas também pelos dominados, através do empoderamento, da emancipação e da ressignificação social? E para fazer isso, o assistente social precisa ter conhecimento. Ao abrir a boca para falar sobre, por exemplo, dialética marxista ou dialética hegeliana, ele precisa saber do que está falando. Para falar sobre materialismo histórico dialético, como combater as desigualdades, o que são as multifacetadas expressões da questão social, quais são as políticas que devem ser distribuídas naquele local. Entender também de política para conseguir explicar esmiuçadamente
porque que um governo, no modelo do governo Bolsonaro, e aí eu não estou fazendo alusão ao nome Bolsonaro em si, que não vale nem a pena fazer alusão, estou fazendo alusão apenas ao modelo de governo, que poderia ser ele, poderia ser o Temer, ou poderia ser também, de repente, até o próprio Ciro Gomes, que é muito disfarçado, ele é de direita, mas disfarça que é de esquerda. E poderia ser qualquer um outro, né? Mas o modelo de governo em si, como também já teve modelos de direita, que foi bom para o povo, que é muito raro, mas já aconteceu, né? No mundo afora aí já aconteceu, é muito raro. A tendência é os governos de esquerda governar para o povo pobre, é o povo excluído, vulnerabilizado, aqueles que estão sobre a égide das desigualdades sociais. E o governo de direita governar para os ricos, para os bancos, para o capital, e o pobre empobrecer mais ainda. Então a questão é que quando o capital foge da mão das pessoas, o banco assume o poder, o preço das mercadorias disparam, porque estabelece-se um conceito de acumulação de mais-valia. Para acumular mais, o produto tem que ser mais caro. E para acumular mais, a mão de obra precisa ser pago mais barato, porque sobra mais para o patrão. Então ele vende o produto mais caro e paga menos pela mão de obra, sobra dos dois lados dinheiro para ele. É assim que se estabelece o governo de direita, um governo no modelo neoliberal do governo Bolsonaro. A outra questão que precisa também ser levada em conta numa política de corte de direitos para economizar para o Estado. Mas economizar para quê? Se o dinheiro do povo tem que voltar para o povo através de política pública. O Brasil é um país extremamente rico, sempre sobrou dinheiro tanto na Previdência, quanto na saúde, quanto na educação, a despeito de que, mesmo fazendo os orçamentos, quer sejam anual, quadrianual, trienal ou decenal, sempre o dinheiro sobra e ainda investe mais, e ainda sobra muito para eles roubarem e para ser desviado. Então, deste modo, a gente entende que não é um problema de caixa, não é um problema de orçamento, é um problema ideológico, ou seja, o Brasil sempre teve dinheiro. Então, como ressignificar as pessoas? Quando o próprio Paulo Freire disse, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então, as pessoas que estão aí na cidade de Luiz Eduardo Magalhães pensam como os ricos, só não têm o dinheiro que os ricos têm. Elas pensam e defendem as ideologias dos ricos porque eles são a classe dominante. Então, eles ditam a forma que as pessoas de Luiz Eduardo Magalhães devem pensar. É por isso que o rico em Luiz Eduardo Magalhães defende o Bolsonaro. E o pobre, para imitar o rico, também defende o Bolsonaro. Então, o governo de Bolsonaro é bom para os ricos, mas não é bom para quem está excluído socialmente, para quem vende sua força de trabalho, para quem acha que é rico sendo da classe média, para concursados públicos, para servidores públicos, né, no caso, para trabalhadores de carteira assinada, regime CLT, não é bom para nenhuma dessas pessoas, só é bom para quem explora mão de obra barata, para quem acumula o capital. Essa ressignificação, ela tem que começar na escola, desde a mais tenra idade, para formar indivíduos críticos que consiga olhar para essa conjuntura e perceber que esse modelo de conjuntura não inclui esse sujeito, mas exclui. O que é muito difícil porque, infelizmente, a maior parte dos defensores de Bolsonaro no Brasil hoje são de jovens. Jovens com pensamento crítico raso, mal formado, porque a educação foi muito defasada e agora se criou um modismo. A maioria deles nem sabe a razão do porquê defendem o Bolsonaro. E é o caso, por exemplo, de Luiz Eduardo Magalhães. Para terminar essa fala, eu posso dizer o seguinte, que um rico defender Bolsonaro eu entendo, porque é o interesse do rico. Ele vai defender o desmatamento, a exploração maciça do meio ambiente para a obtenção de lucro, a diminuição dos direitos da CLT, a diminuição dos direitos trabalhistas, a diminuição dos direitos da Previdência, do investimento em educação, em saúde, em habitação. Então até entendo que o rico tem a condição de botar o filho dele numa faculdade, pagar uma escola particular, um plano odontológico, um plano de saúde. Para o rico está ótimo defender esse modelo de governo, porque eles que já pagam pouquíssimos impostos, está aí o caso do Sérgio Reis, que latiu tanto na carruagem que estava passando e agora descobre-se que ele deve vários e vários reais, vamos assim dizer, né, de sonegação de impostos à Receita. Quando a gente paga imposto de energia, paga imposto de água, paga imposto de telefone,
paga imposto de carro, predial, de rodovia, pedágio, tanto tipo de imposto que eu nem sei dizer quantos, né? Banco, etc. E os ricos estão sonegando. Então aí fica uma questão de ressignificação cultural. É um trabalho difícil, porque a tendência do excluído, do oprimido, em vez de procurar a sua libertação e emancipação, em vez disso, ele prefere imitar o explorador. Então, dentro dessa perspectiva, tem uma dimensão aqui, né, que é a ressignificação. Obrigado, Adeildes, pela sua colocação. Mais alguém tem alguma contribuição, colegas? Mais alguém gostaria de falar? É só abrir o microfone e botar a boca no trombone. Eu tenho uma reunião agora, viu, amigos e amigas? Agora às 20 horas. Então, eu já discuti aqui. Está lançado, então, a mentoria Serviço Social na Educação. Lembrando que, durante este 1 ano, daqueles que estiverem inscritos, poderão sugerir novos temas ou subtemas para o conteúdo programático da mentoria Serviço Social na Educação com duração de 1 ano. Eu já compartilhei o link para você fazer a inscrição. Faça a sua inscrição e venha estudar com a gente, ok? Já tem 3 aulas lá sobre as dimensões do serviço social na educação. E depois nós vamos falar sobre a concepção, o processo de trabalhos, as competências e atribuições, o instrumento e instrumentalidade, modelos de instrumentos, vamos disponibilizar lá. Eu trarei vários convidados também para falar sobre serviço social na educação. Inclusive vou abrir aqui e depois vou falar nos grupos. Se você conhece alguém que trabalha como assistente social na educação, manda falar comigo, que eu vou organizar uma entrevista com ela para ela contar a experiência dela como assistente social ou dele na educação, para entrar aqui também na mentoria Serviço Social na Educação. Então, muito obrigadão a todos e depois a gente volta para conversar. Pode falar, Adeildes, bem rapidinho que o horário está encerrando. Adeildes? Não, é Flávio, desculpe, Flávio, pode falar. Não? Não. Então tá. Muito obrigado então, colegas. Eu vou enviar novidade para vocês. Salvem aí o meu número e me avise que você salvou o seu número, que eu coloco você na lista de transmissão. Você vai receber sempre as novidades. Muito obrigado, um abraço, até breve. Tchau.